Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre a Fórmula 1. A gente teve a classificação para o Grande Prêmio do Catar nessa sexta-feira. Classificação na sexta-feira, a gente sabe o que significa. As pragas, os lixos da corrida sprint estão de volta. Pelo visto, você acha que duas em sequência, também nos Estados Unidos acho que vai ser. Eles não deixam a gente livres dessa praga, né? Mas, no final das contas, é assim que os pilotos têm que se virar. E olha que pista que escolheram. Uma pista no meio do deserto, suja de areia e com um recapeamento para lá de questionável que deixou, perdão, a vida dos pilotos cada vez mais complicada. Mas faça chuva, faça sol, faça recapeamento, areia na pista. O Max Verstappen sempre é o favorito, ainda mais assim, sendo o piloto que é, com o carro que tem, é a combinação perfeita e no final tá aí, né? Fez uma volta fantástica no Q3. Durante o fim de semana todo, assim, a gente sabia que a Red Bull era a favorita pela característica da pista. A única ameaça talvez fosse a McLaren, porque vem muito forte. Mas, no final das contas, os dois pilotos acabaram vacilando ali, né? E vale lembrar aqui que eu já tinha gravado um vídeo e estava enviando quando veio a notícia de que a volta do Piastri também foi deletada. Então, eu tive que recomeçar aqui o vídeo. Fiz igual os comissários da FIA, deletaram. Só critico o fato de demorar para deletar uma coisa que devia ser óbvia, né? Limite de pista. Pronto, passou, deletou, né? E assim, não que eu defenda os limites de pista do jeito que eles estão sendo feitos. Para mim, a zebra podia ser um limite de pista, mas é aquela história, eles colocam tudo na linha branca, toda essa rigidez, uma coisa chata, insuportável. E assim, a Liberty Media é chata e insuportável, porque na pista que a gente podia ter 3 paradas, algo diferente, né? Eles vão lá e colocam os pneus mais duros, né? É sempre essa chatice, cara. Eu odeio a Liberty Media. A pior coisa que aconteceu pra Fórmula 1 nos últimos anos foi esses caras que tentam a todo custo colocar entretenimento artificial, fica fazendo essas coisinhas de rede social, em vez de focar no que é importante, as corridas, entende? Os caras estão muito deslocados do mundo das corridas e a gente vê isso impactando na categoria de maneira muito negativa, entende? Podia ter uma luta para voltar os testes em pista privada, podia ter uma luta para facilitar o trabalho das equipes, para facilitar o acesso a uma infraestrutura melhor, mas sempre aquelas ideias que no final das contas não encaixam com a Fórmula 1. Mas falando aqui da classificação, não é a Liberty Media que vai ter meu ódio todo não, porque a gente tem um piloto canadense que já extrapolou minha paciência, já tem muito tempo, né? E assim, o Guan Yu Zhou saiu no Q1, muito mal a classificação do Zhou, ele levou quase 1.4 do Bottas, foi uma distância bem grande, né? O Magnussen também ficou de fora, o que me chamou bastante atenção, assim, uma distância dele também, mais de um segundo para o Hülkenberg. Aquela história, é uma pista que não achou acerto em um treino livre, dançou, né? Ainda mais com essas condições de aderência, tem que ter muita confiança no carro e no seu momento, né? E alguns pilotos não têm isso atualmente, né? O Liam Lawson ficou a 6 décimos também do Tsunoda, é uma pista que ele não conhecia, as condições adversas. Me surpreendeu o Sargent em 16º, porque ele ficou só 1 décimo do Albon. O Albon já conhecia essa pista, né? E no final das contas a gente viu uma... Eu acho que o Albon também não conhecia não, né? 2021 ele não estava na Fórmula 1. Mas a questão é, foi bem, né? Ficou próximo, visto que estava sendo a temporada até agora. Isso aí é uma notícia positiva para o Sargent, né? Vamos ver na corrida e tudo isso, mas certamente a equipe Williams gostou desse desempenho. Não acho que uma corrida só andando bem vai ser o suficiente para mantê-lo lá, mas se ele conseguir manter isso, é uma notícia ruim para o Felipe Drugovich. Mas acho que é até um pouco revoltante que a gente pense em Drugovich na Williams, porque nesse carro da Aston Martin, cujo Felipe Drugovich é tratado como um futuro para a equipe e tudo isso, né? A gente tem o Fernando Alonso, que é um gênio do esporte, um privilégio de acompanhar, e a gente tem esse desgosto sobre rodas, que é o Lance Stroll. Porque assim, a gente vai criticar aqui o Sérgio Pérez. Foi muito mal, não está fazendo uma boa temporada, mas ainda assim ele tem uma coisa ou outra que é legal de acompanhar. Na Áustria, por exemplo, saindo de 15º para 3º, foi bacana. Ele lá no Azerbaijão, ganhando do Verstappen, foi bacana, entende? Ele mostra ali que tem nível para estar na Fórmula 1 pelo menos. Já fez coisas na Fórmula 1 que justificam uma carreira de 250 corridas. Agora eu me pergunto, me lembrem um desempenho fantástico de Lance Stroll na Fórmula 1. Acho que o único é a pole dele lá na Turquia, tudo isso para na corrida terminar em nono, enquanto o Pérez, o companheiro dele, terminou em segundo, entende? Então assim, ele tem momentos que ele dá muita sorte, foi assim os 3 pódios dele, e agora nessa temporada o cara assim, é uma das piores que eu já vi de um piloto fazer na Fórmula 1, e no final das contas ele levou mais de um segundo do Alonso, outros pilotos também levaram o segundo do seu companheiro, mas o carro dele, por exemplo, se a gente tá falando aqui, o Zhou, ele tem uma Alfa Romeo na mão, o Magnussen tem uma Haas, o cara tem uma Aston Martin, o carro é melhor, o Alonso classificou lá na frente, né, e assim, ele andou tão mal, mas tão mal, assim, e depois fica descontando nos mecânicos, ele tá empurrando os mecânicos, não tem culpa que você é braço curto, que você é ruim, que você é limitado. Cara,
é a coisa que eu devia falar. Devia proibir nepotismo na Fórmula 1. Chega, né? Tipo, nas categorias americanas funciona. A gente tem lá até mesmo os piores dos nepotismos, né? Pra algumas pessoas, tipo o Marco Andretti. Muita gente criticava o Andretti falando que ele era um piloto ruim. Cara, ele é muito melhor que o Stroll. Ele já brigou por vitória em 500 milhas de Indianápolis, já ganhou corrida na Indy, já ficou em quinto no campeonato da Indy, no campeonato com carros iguais, ficar na quinta posição. É uma amostra de competência, ele já chegou a ter regularidade. O que o Stroll faz? Sério, nossa, cara, é lento, é chato, né? Ainda tem isso, né? Porque o Ricardo, quando ele tava lento, ele era divertido. A mesma coisa pro Vettel lá em 2020, naquela temporada horrorosa que ele fez na Ferrari, né? Cara, ele ainda era o Vettel, ele ainda era um cara bacana, carismático, mas não, o Stroll tem que aguentar e não tem nenhum ponto positivo. É impressionante, né? E eu fico chocado, assim, tudo bem, eu diria que todo mundo gostar de quem quiser, mas o fã-clube Lance Stroll, eu fico realmente chocado com isso, sinceramente, né? E, assim, 17, olha as últimas posições de largada desse estrupício. 20º, 20º, 17º e 17º. Não dá para sustentar isso. Então, vai lá. A gente também teve ali, passando pro Q2, né? Vamos colocar aqui no Q2, aí ficaram de fora o Hülkenberg, né? Já tinha feito milagre colocando essa arrasa horrorosa no Q2. O Albon também fez milagre colocando a Williams lá, né? Milagre não, né? Tem esses 4 carros lá atrás, não é tão milagre assim. E aí o Pérez de fora, ele chegou a fazer uma volta que dava o 10º lugar apenas, mas era o suficiente para passar. Aí teve a volta deletada num erro, né? Que ele ali, sai um pouquinho ali com as 4 rodas, e isso é o suficiente para deletar sua volta. Entende? Eu não entendo esse contexto de deletar voltas quando você basicamente sai da pista por um erro, entende? Você não ganhou tempo, você não ganhou vantagem com isso, entende? Eu acho muito absurdo esse tipo de noção que eles ficam colocando nos limites de pista, né? Não era assim antes, né? Quando você extrapola o limite de pista ganhando tempo, ok. Mas eu, assim, por exemplo, a mesma coisa que aconteceu com o Pérez lá na Áustria. Foi um fim de semana que ele tava andando rápido, né? E assim, ele acaba largando lá de trás por causa do limite de pista, passando 1 milímetro ali. E na última tentativa dele, ele errou por causa do Albon que estava na frente dele, e no final das contas teve a volta deletada, entende? Esse negócio de limite de pista tá aí enchendo o saco, atrapalharam possivelmente o Norris e o Piastri, talvez por erros que eles cometeram, e eles não podiam estar largando em segundo e quarto, vão largar de oitavo e 10º, né? E assim, a gente teve lá o Sainz em 12º, não teve facilidade também, a Ferrari voltou aquele nível lá de Singapura, estava fantástico, agora voltou à normalidade, é um carro instável, muito difícil de controlar, não conseguiu andar bem, ficou relativamente longe do Leclerc. Tsunoda na 11ª posição, classificou muito bem com a AlphaTauri, né? O Tsunoda tem mostrado bons desempenhos até agora, apesar de não achar um piloto muito fora de série não, né? E no Q3, né, a gente teve Max Verstappen dominando sem nenhuma dificuldade, o nível de pilotagem dele é realmente estratosférico, e aí o George Russell larga em segundo, o Hamilton larga em terceiro, Alonso na 4ª posição, bacana ia ser grid, né, mas eu acho que a Mercedes não tem condição nenhuma de bater de frente com a Red Bull, eu acho que a McLaren é mais forte. Aí a gente tem Leclerc na 5ª posição, Gasly em 6º, o Piastri fica na 8ª posição, o Ocon em 9º e o Valtteri Bottas larga na 10ª posição. Esse é o grid de largada. E assim, se tivéssemos pneus mais macios, acho que essa corrida seria bacana demais, né? Porque carros fortes largando lá atrás, muitas ultrapassagens, estratégias diferentes, mas a FIA fez o favor de trazer a gama de pneus mais dura porque é anti-entretenimento. A Liberty Media, ela tem essa visão terrível de corridas. Não, tem que ser pneus que duram pra caramba e tudo isso. É horrível isso. Então, tira essa questão da variedade estratégica, mas vamos ser sérios, importa alguma coisa? No final, a gente sabe que quem que vai ser o vencedor, né? Parece que vai ser o Verstappen, se ninguém bater nele, ele vai ganhar, porque ele não erra, né? Tipo, ele erra muito pouco, né? Ele não cometeu nenhum erro grave ao ponto de bater nessa temporada. Então, Max Verstappen é o grande favorito, a ver como vai ser a recuperação de alguns pilotos, a estratégia. Eu acho que, por exemplo, o Pérez, eu acho que seria um erro ele largar, por exemplo, de pneu duro, né? Porque estender a parada e tudo isso. Eu acho que era melhor ele largar de macio e ser um dos primeiros a parar e com pista livre ganhar o terreno, né? Mas eu acho que a Red Bull não vai fazer isso, né? Por exemplo, é uma ideia que eu acho que podia ser feita, mas isso aí vai também da análise de cada equipe, de como eles veem a corrida, né? Eu acho que deviam confiar no carro bom e também no piloto que anda bem em corrida, pelo menos, né? Diferente do Stroll, o Pérez sabe se recuperar nos domingos. O Stroll nem isso faz, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.